O espírito humano pode ser educado assim como a mente, e também pode ser fortalecido, assim como o corpo. É fundamental percebermos que nossos espíritos podem ser desenvolvidos, assim como nossa mente e corpo. Muitas vezes, dedicamos tempo para educar nossa mente e fortalecer nosso corpo, mas negligenciamos o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento do espírito se dá através de 4 etapas. Primeiramente, pela meditação na palavra. Em segundo lugar, praticando a palavra. O terceiro passo é dando à palavra o primeiro lugar em nossas vidas, e por último, obedecendo instantaneamente à voz do nosso espírito. A meditação na palavra de Deus é essencial para o crescimento espiritual. Devemos valorizar o tempo dedicado a essa prática, pois é através dela que desenvolvemos sabedoria espiritual e nos conectamos com Deus. Ao reservar alguns minutos diários para meditar na palavra, nosso espírito começa a se desenvolver. Ser um cumpridor da palavra é a segunda etapa do desenvolvimento espiritual. Isso significa colocar em prática o que aprendemos nas Escrituras, em vez de apenas ouvir e falar sobre elas. Se nos tornarmos praticantes da palavra, não falaremos em dúvidas, desânimo e fracasso, pois a fé guiará nossas palavras e ações. Em Tiago 1 versículo 22, somos exortados a ser cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, para não nos enganarmos. Muitas pessoas se iludem, não praticando a palavra, mas é necessário agir de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, andando em fé e confiança. A terceira etapa é dar à palavra o primeiro lugar em nossas vidas. Isso significa colocar Deus em primeiro plano, priorizando o tempo de meditação na palavra e buscando sua direção em todas as áreas de nossas vidas. Obedecer instantaneamente à voz do nosso espírito é a quarta etapa do desenvolvimento espiritual. Quando aprendemos a discernir a voz do Espírito Santo em nossos corações e obedecemos prontamente, estamos fortalecendo nosso espírito e caminhando em alinhamento com Deus. Lembrando o Provérbio 20, versículo 27, que diz que o espírito do homem é a candeia do Senhor, entendemos que Deus usa nosso próprio espírito para nos iluminar e nos guiar. Ao desenvolver nosso espírito, permitimos que Deus nos conduza em todos os aspectos da vida. É importante reconhecer que 3 das etapas mencionadas envolvem a palavra de Deus. Devemos valorizar e meditar na palavra para fortalecer nosso espírito e compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Portanto, ao praticarmos a meditação na palavra, ao sermos cumpridores dela e ao dar-lhe o primeiro lugar em nossa vida, estaremos mais sintonizados com a voz do Espírito Santo e poderemos viver uma vida espiritualmente próspera, cheia de sabedoria e fé. É crucial separarmos tempo diariamente para meditar na palavra de Deus, buscando uma conexão mais profunda com Ele e permitindo que nosso espírito seja fortalecido. Assim, estaremos mais preparados para enfrentar os desafios da vida com confiança e sabedoria espiritual. A palavra de Deus é nossa bússola, e ao seguir seus ensinamentos, seremos verdadeiros cumpridores da palavra, refletindo a luz do Senhor em nossas vidas. A meditação na palavra de Deus é uma prática espiritual profunda e significativa. Ao mergulharmos nas Escrituras com um coração aberto e receptivo, permitimos que a verdade divina penetre em nosso ser. A meditação não é apenas uma leitura superficial das palavras, mas uma reflexão profunda sobre seu significado e aplicação em nossas vidas. É um tempo de comunhão com Deus, onde nossos corações e mentes são alinhados com Sua vontade. Ao meditar na palavra, encontramos respostas para nossas dúvidas e orientações para nossas decisões. Encontramos consolo em tempos de dificuldades e encorajamento para seguir em frente. A meditação na palavra nos transforma gradualmente, moldando nossos pensamentos e ações de acordo com os princípios divinos. Além disso, a prática contínua da palavra é um sinal tangível de nosso compromisso com a fé. É fácil falar sobre nossas crenças, mas colocá-las em ação requer esforço e dedicação. Ser um cumpridor da palavra envolve viver o que pregamos, ser um exemplo vivo da mensagem de Cristo para o mundo. Ao praticarmos a palavra, afastamo-nos da inconstância e da instabilidade. Nossas vidas se tornam fundamentadas em princípios sólidos e morais, o que nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e determinação.
A fé sem obras é morta, e a prática da palavra é o fruto vivo de uma fé viva. Ao dar à palavra o primeiro lugar em nossas vidas, reconhecemos a supremacia de Deus em tudo. Ele é o Senhor de nossas vidas, e seu plano é superior a qualquer outra coisa que possamos almejar. Ao priorizarmos a palavra, abrimos mão do nosso egoísmo e submetemo-nos humildemente ao desígnio divino. Quando obedecemos instantaneamente à voz do nosso Espírito, estamos nos sintonizando com o Espírito Santo. Essa prática requer sensibilidade e discernimento espiritual. À medida que fortalecemos nosso espírito, a voz de Deus torna-se mais clara e perceptível. Nossa intimidade com o Pai Celestial cresce, e somos guiados por sua vontade soberana. Através da meditação, prática, priorização e obediência, nosso espírito é aperfeiçoado e transformado. Somos moldados à imagem de Cristo, refletindo sua luz em nosso caráter e conduta. O desenvolvimento espiritual é um processo contínuo, uma jornada que dura toda a vida. Em cada passo dessa jornada, somos fortalecidos e capacitados pelo Espírito Santo. Ele é nosso consolador, nosso guia e nosso defensor. É através do poder do Espírito Santo que somos capacitados a vencer as tentações, superar as adversidades e experimentar a plenitude da vida em Cristo. À medida que nos aprofundamos em nosso relacionamento com Deus, também crescemos em compreensão e amor pelos outros. Nossa visão se amplia, e desenvolvemos empatia e compaixão pelos que estão ao nosso redor. O desenvolvimento espiritual não é uma busca egoísta por iluminação pessoal, mas um chamado para sermos agentes de mudança positiva no mundo. Em resumo, o espírito humano pode ser educado e fortalecido através da meditação na palavra, prática dos ensinamentos divinos, priorização da vontade de Deus e obediência à voz do Espírito Santo. Essas etapas são interconectadas e complementares, formando um caminho de crescimento espiritual contínuo. Que possamos buscar constantemente a plenitude espiritual, investindo tempo e esforço na meditação diária na palavra, buscando ser cumpridores dela em todas as áreas de nossa vida, priorizando a vontade de Deus em todas as decisões e sendo sensíveis à orientação do Espírito Santo. Que possamos permitir que o Espírito de Deus nos transforme de dentro para fora, para que possamos brilhar como luzes em meio a um mundo que tanto precisa do amor e da verdade de Cristo. Que essa jornada de desenvolvimento espiritual seja uma busca constante e apaixonada, levando-nos a uma intimidade mais profunda com Deus e a uma vida de propósito e significado. Que nossos espíritos sejam fortalecidos e capacitados pelo poder divino, para vivermos uma vida que glorifica a Deus em tudo o que fazemos. A meditação na Palavra de Deus é uma prática espiritual profunda e significativa que nos conecta com a essência divina. Quando mergulhamos nas Sagradas Escrituras com um coração aberto e receptivo, permitimos que a verdade divina penetre em nosso ser mais profundo. A meditação não é uma leitura superficial, mas uma reflexão profunda sobre o significado e a aplicação dos ensinamentos em nossas vidas. É um momento de comunhão com Deus, onde nossos corações e mentes são alinhados com Sua vontade. Ao meditar na palavra, encontramos respostas para nossas dúvidas e orientações para nossas decisões. Ela nos oferece consolo em tempos de dificuldades e encorajamento para enfrentar os desafios com fé e esperança. A meditação gradualmente nos transforma, moldando nossos pensamentos e ações de acordo com os princípios divinos. No entanto, não basta apenas meditar na palavra, é necessário colocá-la em prática. Ser um cumpridor da palavra significa viver os ensinamentos divinos em nossa vida diária. É mais do que apenas falar sobre nossas crenças, é vivê-las em nossas ações e atitudes. A prática constante da palavra demonstra nosso compromisso com a fé e reflete a mensagem de Cristo em nosso viver. Ao praticarmos a palavra, nossas vidas se tornam firmes e sólidas. Somos menos influenciados pela instabilidade do mundo e mais fundamentados em princípios sólidos. A fé sem obras é morta, e a prática da palavra é o testemunho vivo de uma fé vibrante e ativa. Quando damos à palavra o primeiro lugar em nossas vidas, reconhecemos a soberania de Deus sobre tudo. Ele é o Senhor de nossas vidas, e seus planos são superiores aos nossos.
Priorizar a palavra é abrir mão de nossas ambições egoístas e submeter-nos humildemente ao plano divino. Ao obedecermos prontamente à voz do nosso Espírito, sintonizamo-nos com o Espírito Santo. Essa prática requer sensibilidade e discernimento espiritual. À medida que fortalecemos nosso espírito, a voz de Deus se torna mais clara e perceptível. Nossa intimidade com o Pai Celestial cresce, e somos guiados por Sua vontade perfeita. Através da meditação, prática, priorização e obediência, nosso espírito é aperfeiçoado e transformado. Somos moldados à imagem de Cristo, refletindo Sua luz em nosso caráter e comportamento. O desenvolvimento espiritual é uma jornada contínua, um caminho que nos leva a cada vez mais perto da semelhança com nosso Criador. Nessa jornada, o Espírito Santo é nosso consolador e guia. Ele nos capacita a vencer as tentações, superar as adversidades e experimentar a plenitude da vida em Cristo. Sua presença em nós nos fortalece e nos impulsiona a crescer espiritualmente. Aprofundar nosso relacionamento com Deus também nos torna mais compreensivos e amorosos em relação aos outros. Nossa visão se expande, e desenvolvemos empatia e compaixão pelos que estão ao nosso redor. O desenvolvimento espiritual não é apenas sobre nossa iluminação pessoal, é sobre compartilhar o amor e a verdade de Cristo com o mundo. Em resumo, a meditação na Palavra de Deus, a prática de seus ensinamentos, a priorização de sua vontade e a obediência à voz do Espírito Santo são elementos fundamentais para o desenvolvimento espiritual. Essas etapas interconectadas formam um caminho que nos leva a uma vida mais plena e significativa em Cristo. Que nossa busca pela plenitude espiritual seja constante e apaixonada, investindo tempo e esforço diariamente na meditação na Palavra, buscando viver de acordo com seus ensinamentos, priorizando a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas e sendo sensíveis à orientação do Espírito Santo. Que nossos espíritos sejam fortalecidos e capacitados pelo poder divino, para que possamos brilhar como luzes em meio a um mundo que tanto precisa do amor, da graça e da verdade de Cristo. Que a jornada de desenvolvimento espiritual nos leve a uma intimidade mais profunda com Deus e a uma vida que glorifique e sirva ao seu reino. Amém.